ambiente eclesiástico. Eu posso pegar essa minha palavra aqui e pregar, por exemplo, domingo na igreja, nosso culto de Santa Ceia. Só que tem que a recíproca não é verdadeira pelo fim do propósito que a gente tem aqui, que é trazer uma palavra para ajudar você, empreendedor ou pessoa que quer empreender. E o tema de hoje que nós vamos falar, nós fizemos uma grade que vai até o nosso 6º encontro, porque o objetivo do colégio nesse ano de 2023 é de nós fazermos 6 encontros. E eu e Augusto, nós fizemos uma grade das lições e das palavras ministradas nesse período. Então agora há um encadeamento de instruções que vão se somar lá na frente. Então eu quero pedir que vocês sejam firmes no propósito de estar aqui, ajudem a divulgar essa ideia, porque eu creio que Deus vai se mover muito na vida de cada um dos irmãos. Amém? O tema que eu quero falar hoje é sobre resiliência. Abram, por favor, suas Bíblias ou seu aplicativo celular no livro de Salmos, capítulo 27, verso 14. Salmos, capítulo 27, verso 14. Nos diz assim o texto bíblico: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Irmãos, isso é um texto que o salmista está falando e que nos chama a atenção desse tema que eu quero ministrar hoje: resiliência. E o que tem a ver resiliência com empreendedorismo? Tem tudo a ver. Se você pretende ser empreendedor ou se você é empreendedor, tem que ter algo no seu DNA emocional que chama-se resiliência. E eu quero falar sobre resiliência para vocês. O que significa resiliência? A palavra resiliência vem do latim, é uma palavra que vem do latim, que é resilir, que significa voltar atrás. Voltar atrás. Só que quando a gente fala em resiliência, voltar atrás, não no sentido de você estar no local, aí você chega lá, vê uma dificuldade e volta atrás. Não. Resiliência no sentido de voltar atrás é de voltar ao mesmo estado emocional, ao mesmo ânimo que você tinha quando você começou. Ou seja, você avançou no propósito, você foi alcançar e chegou lá, tinha várias circunstâncias diversas, várias dificuldades, várias situações que você não previa, mas está tudo bem. Você é resiliente, você volta ao mesmo estado de ânimo de quando tudo começou. Isso é resiliência. O significado original do termo resiliência vem da física e define o nível de resistência de um material e sua capacidade de retornar ao estado original, sem danos ou ruptura após sofrer uma deformação elástica. Qual é o material que tem uma resiliência muito forte? Eu vou citar pelo menos 2 aqui. Borracha. Borracha é extremamente resiliente. Você pega uma borracha, você estende ela, o que acontece? Ela volta a você. Se você não tomar cuidado, você acaba levando o peteleco da própria elástica que você estiver manuseando. Na verdade, porque ela sempre é forte, ela é intensa, ela volta ao mesmo estado que ela estava. O outro objeto que é extremamente resiliente é o aço. Não esse aço, existem vários tipos de aço, mas aqueles aços aplicados em mola, por exemplo, olha o teu carro, que você vai ver um aço lá, que você aperta, coloca pressão nele. O que acontece com aquele aço? Quando se tira aquele peso, quando se tira aquela pressão dele, volta com toda a força, não é verdade? Porque são materiais resilientes. Então o resiliente, ele tem a capacidade de voltar ao início, ao mesmo estado que ele foi criado para estar. Por isso tem tudo a ver com o empreendedor. E dentro da psicologia, a resiliência se refere à habilidade de pessoas responderem às frustrações e estresse diários, em todos os níveis, com superação e recuperação emocional. Enfim, a resiliência está associada à capacidade que cada pessoa tem de lidar com seus próprios problemas, sobreviver e superar momentos difíceis diante de situações adversas e não ceder à pressão independente da situação.
Bom, trouxe para você aqui o que é resiliência, dei um exemplo de materiais, trouxe o fundamento da palavra, trouxe o fundamento do aspecto psicológico. Agora vamos para a parte prática aqui. O que é resiliente? É você que está com desejo de empreender ou está empreendendo. Quando você começa a colocar seu sonho em prática, acontece tudo de errado, todo tipo de dificuldade. O que você vai fazer? Vai desistir? Vai voltar atrás? Vai abaixar a tua cabeça? Não, vai voltar ao mesmo estado de ânimo que você estava. Vamos embora, vamos sacudir a poeira e vamos avançar. Isso é ser resiliente. Vai abrir um negócio, vai abrir qualquer coisa, é tanto documento, é tanto problema, precisa de dinheiro, não tem dinheiro, onde é que vai conseguir esse recurso, como é que eu faço? Pretende alocar um imóvel, vai alocar um imóvel, quando você vai fechar o contrato, o cara muda de ideia, muda de preço, ou então aquilo não tem um gabarito técnico para aquilo que você quer instalar naquele lugar. Olha só a sorte de problema que às vezes você tem. O que você vai fazer? Você vai desistir do negócio? Não, você vai ser resiliente, vai voltar ao estado de ânimo. Não é para abrir na Amaro de Ferreira de Macedo? Então eu vou abrir em outro lugar, eu vou abrir lá no Pagani, porque eu sou resiliente, eu vou executar o meu propósito. Amém, irmão? Isso é ser resiliente. Por quê? Senão a gente para, irmão. Primeiro sopro, primeira dificuldade, primeiro fiscal que bateu na sua porta querendo saber de um documento que você nem sabe que existia, você vai desistir, vai ficar chorando, vai botar a culpa no Bolsonaro, no PT, será que vai fazer? Não, seja resiliente, faz parte do seu processo, sempre esteja animado e faça a coisa acontecer. Isso é ser resiliente, porque dificuldade a gente vai ter. Fui falar aqui agora sobre a questão do marketing. Não adianta tu fazer o melhor bolo, não adianta tu fazer a melhor comida, não adianta tu fazer vários e vários cursos de venda, não adianta você ser o melhor eletricista, o melhor marceneiro, o melhor costureiro, não adianta. Se você não tiver uma área boa, atuante do marketing, você vai ficar na praia, você vai morrer na praia. O que você precisa? Ser resiliente, ser forte. As coisas estão acontecendo lá, as coisas estão acontecendo lá, não está acontecendo com você. Seja resiliente, porque aqueles que fizeram alguma coisa acontecer tiveram que suportar a pressão, tiveram que estar animados, tiveram que ter a capacidade de se reerguer quando todos estavam falando para parar. Quando você fala com qualquer atleta, quando você fala com qualquer pessoa que venceu, que chegou no alto nível de rendimento em qualquer área, quer seja artística, quer seja profissional, quer seja empresarial, todos passaram por momentos extremamente difíceis. Aquilo que é vendido aí, por esse influencer aí, que tenta enganar o povo aí, contando uma ou outra minha historinha de uma vitória, você vê o que o Augusto falou da história do micro-ondas aí. E tem gente vendendo uma vida de vitória com o mesmo exemplo do micro-ondas. Tudo mentira, mas o povo batendo palma. Mas aqueles que estão fazendo história, aqueles que estão fazendo riquezas, aqueles que estão mudando vidas, aqueles que estão fazendo propósito, estão passando por dificuldades, estão passando por desafios, estão rompendo paradigmas. E todos eles têm que ter uma característica: precisam ser resilientes, precisam aprender a suportar a pressão, precisam aprender a lidar com a negativa, com o não. Isso é ser resiliente. Por quê? Senão o empreendedor ele vai ficar no meio da praça. Você é igual uma mola. Sabe essa mola de aço que eu falei que é um material resiliente? Você é essa mola que sob pressão, uma hora essa pressão vai sair e você vai romper com tudo que está acima de você em nome de Jesus. Você é essa mola. Se veja como essa mola. Apenas assuma o seu papel de quem você é em Deus. Você tem a palavra a teu favor. Agora você precisa que essa palavra esteja colada no seu espírito. Coloque em prática o que você aprende e os teus negócios irão prosperar. Não interessa o que vai acontecer. Não interessa se as coisas estão a seu favor. Eu não sei se eu já falei aqui na igreja, se foi aqui no Conecto. Eu tenho um tio que ele, hoje em dia eu não sei, né? Porque a coisa se globalizou tanto, algumas coisas, a gente não consegue nem mensurar certas coisas que estão acontecendo no país a nível de negócio. Mas o meu tio, ele tinha uma das maiores madeireiras do Rio de Janeiro.
se não era a primeira, era a segunda no Rio de Janeiro. Hoje eu não posso falar isso porque com essas grandes indústrias que chegavam no Rio de Janeiro, eu não sei se ele continua com esse título. Aí tu vai olhar para o meu tio. Quem é o meu tio Paulo? Meu tio Paulo, ele era um cara, filho de motorista de ônibus no Rio de Janeiro, de uma família de 9 irmãos. A minha avó não trabalhava em casa. O meu avô, ele era um homem muito estourado, muito temperamental, então ele não parava em emprego nenhum. O meu tio, ele vendia objetos na feira, depois vendia pipa. Eu me lembro que uma das coisas que ele me falou, ele não falou com mágoa não. A gente estava conversando um dia, conversa de família, tio e primo, eu falei de uma pessoa, sabe esse cara aí, Tony? Aí ele falou, quando eu jogava bola com ele, quando a gente era pequenininho, ele falava, quando aconteceu uma coisa no futebol, coisa de criança, né? Um deu uma pernada no outro, aquele gol que diz que aconteceu, que não aconteceu. Aí quando ele viu que tinha perdido a razão, esse cara falou assim, ó, tu não reclama comigo não, porque quem coloca comida na casa da sua mãe é a minha mãe. Porque vivia do restante da outra casa. Mas meu tio, ele foi resiliente, foi trabalhando, foi vendendo pipa. Quando, lá em Campo Grande, que é o maior bairro que tem no Rio de Janeiro, talvez o maior bairro do Brasil, Campo Grande, 600, um bairro com 600 mil habitantes, não tem que imaginar isso, um bairro maior que Florianópolis a nível de habitantes. Ele visualizou lá na frente, vou fazer uma madeireira, vendendo madeira, comprou um caminhão velho, botou esse meu avô, o pai dele, que era motorista, para ser o motorista dele, foi crescendo, uma das maiores madeireiras que tem no Rio de Janeiro. Quando eu estava aqui em Florianópolis, assim que eu cheguei, em 2014, 4 e pouca da manhã, liga a minha irmã, Tony, ora aí, porque a loja do tio Paulo está pegando fogo. Eu orei, o fogo cessou, os bombeiros falaram, deu tudo certo, quase pegou também a empresa do meu irmão. O que eu quero dizer, por que eu estou falando isso? Que quando chegou a hora do jornal, eu estou lá no quartel vendo o jornal, na hora do almoço, está saindo a empresa do meu tio, uma grande madeireira no Rio de Janeiro pega fogo. Notícia de jornal hoje, meu irmão. Mas foi um homem que começou vendendo pipa na feira, filho de um motorista de ônibus, que é um grande sucesso. Qual a característica dele? Resiliência. Um homem que aguenta os trancos. Irmãos, nós temos que ser assim também. Não interessa o que você está passando agora, a dificuldade, irmão. Levanta a cabeça e vai. Amém. Levanta a cabeça que você vai vencer. Irmãos, nós estamos debaixo de palavras. Toda semana aqui nessa igreja, tem esse microfone aqui, só uma palavra de fé, de ânimo, de motivação para você, dizendo que você é mais que vencedor em Cristo. Irmão, por que parar? Por que não colocar esse projeto em ação? Deus vai se mover a teu favor em nome de Jesus. Agora seja resiliente. Quando vier a situação difícil, não, pastor, eu vou embora, eu vou parar com isso não é para mim não. Não seja frouxo. Não seja frouxa. Coloque as coisas para fazer na sua vida em nome de Jesus. Se tem uma pessoa que tem que acreditar em você, sabe quem é? Você mesmo. Quando todo mundo estiver dizendo que não é possível, você não é possível sim. Eu vou fazer em nome de Jesus. Nem que seja para fazer, tirar a foto, falar, fiz, agora eu vou que é. Eu já fiz isso uma vez, irmãos. Fiz. Tem nada a ver com empreendedorismo não, mas tem a ver com honra. É a honra. Uma vez eu fui fazer um concurso público. Uma pessoa falou para mim que eu não ia passar nenhum concurso público. E que eu não queria fazer aquele concurso público, porque um primo meu, coincidência, é filho desse meu tio, a gente era muito amigo, ia fazer e eu tinha medo que ele passasse ou não passasse. Tá bom. É isso mesmo? É isso mesmo. Fui lá, fiz a inscrição, passei na primeira fase, meu primo já não passou na primeira fase. Passei na segunda fase, fiz a inscrição, matriculei na escola Técnica Federal do Rio de Janeiro, Cefet, era um concurso muito difícil.
só abaixo dos concursos militares. Matriculado? Não vou estudar ali. Não vou estudar ali. Quero ser militar, não vou estudar, vou me preparar para ser sargento da aeronáutica. Ai meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer. Porque, irmão, tem certas coisas que a gente precisa provar para nós mesmos. Nisso aí eu tinha 16 anos quando eu tomei essa atitude. Mas ali eu estava dando a respeito das pessoas que estavam falando assim: nunca vou duvidar do Tony, porque o Tony vai chegar onde ele quer. A gente tem que ter essa atitude, irmãos. Agora tu imagina nós que temos o poder de Deus se mover em nossas vidas. Eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, irmão, de Efésios 3:20, que toda hora eu falo. Agora está no chaveiro do meu carro, uma bolsa que eu ganhei ali, Efésios 3:20. Ok, ó. Efésios 3:20, mas Efésios 3:20. Que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos pelo poder que em nós opera. Então por que tua empresa não vai sair do papel? Por que teu sonho não vai se realizar? Por que tu não vai se tornar um grande vendedor, ser dono de uma grande empresa? Por quê? Porque você não quer. Só por causa disso. Agora, se você está diante do Senhor, sendo a vontade dele, irmãos, as coisas vão acontecer. Amém. Exemplos de resiliência. José, irmãos, é um personagem bíblico. Eu gosto muito de José. Gosto mesmo. E quando você vê José, tu vê José como um homem excelente, tu vê como ele é um homem comprometido, mas eu vejo ele como resiliente também. Por quê? Olha só, está lá em Gênesis 37, verso 19. Tem um texto que diz assim, ó: e disseram uns aos outros: eis lá, vem o sonhador mau. Esse versículo, que eu não vou falar toda a história de José, são os irmãos falando dele, criticando ele, falando: lá vem ele, lá, o sonhador mor. Já é uma palavra de crítica, uma palavra de dor de cotovelo, uma palavra de inveja. Irmão, se você não quer ser criticado, se você não quer que ninguém tenha dor de cotovelo por causa de você, se você não quer que ninguém se inveje de você, sabe o que eu te aconselho, irmão? Peça para morrer. Porque enquanto você for vivo, vai ter um cabo de telha na tua vida para lançar uma palavra, uma crítica, para encher você a paciência. Aí tu vai fazer igual aquela grande filósofa, funkeira. Tu vai falar assim: beijinho no ombro para você. E vai continuar avançando, meu irmão. É isso que você tem que ser. Agora, o que o resiliente faz? Fica triste. Não está certo. Podia ter feito isso comigo. Não podia ter falado. Não podia. Não, irmãos. Vá para o lado dos fracos. Se você é forte, seja resiliente igual José foi. Por quê? O que José passou? Sonhador mor. Vendido pelos irmãos. Depois se tornou escravo. Depois foi parar numa cadeia. Tenta imaginar o turbilhonamento de emoções que esse homem vivia. Mas ele sempre estava se reinventando, voltando ao estado natural. Porque só o fato de ter sido vendido pelos irmãos, ser traído, ter suportado a crítica dos irmãos, já era motivo para ele ter parado ali. Não, ele voltou ao estado natural, ele voltou ao ânimo inicial, ele voltou ao lugar de onde ele nunca deveria ter saído, de um homem resiliente. Nada parava José. Vai para uma terra como escravo, chega lá, fica lá como mordomo lá de Potifar, faz tudo direitinho, faz tudo no padrão, faz tudo com excelência, faz tudo com comprometimento. Qual é a resposta disso? Traição. Você não tem empresa, você vai dizer isso. Tu vai ter um sócio que vai te trair. Tu vai ter um concorrente que vai ser desleal com você. Vão roubar às vezes um projeto seu. Tudo isso vai acontecer, vai ficar triste. Vai sentar no sofá e ficar chorando as pitangas? Não.
vai pedir, Senhor, roubaram uma ideia, mas a mesma ideia que eu tive aquela vez que o Senhor me deu, tu vai me dar uma nova ideia. Eu vou avançar. Amém. Aleluia. Esses dias eu vi um vídeo, eu quase postei, às vezes eu fico assim no Instagram, eu fico, posto. Aí eu fico com medo de calar algum escândalo, né? Então, sou muito vigilante. E esses dias eu vi um vídeo que assim, de um pastor, um cara pregando, contando só dois pastores. Eu acho que ele era pastor também, contando só dois outros pastores. Que o pastor chegou assim e falou assim, um pastor chegou assim para um grupo e falou assim, irmão, eu fiquei brigando com Deus a tarde toda hoje. Aí o cara ficou assim, brigando, quem foi que venceu, né? Ficou brigando a tarde toda com Deus, quem foi que venceu isso? O pastor falando. Aí o cara ficou assim ouvindo, o que foi que aconteceu? Não, porque roubaram meu carro, pegaram um multimídia e foram embora, dando um prejuízo danado. Mas eu fiquei brigando com Deus que aquilo ali não era possível, que era um filho de Deus. Como é que isso pode? Aí aconteceu a outra coisa com outro pastor. Mesma situação. Um pastor teve um carro arrombado e ia roubar a multimídia dele. Quando ele chegou, ele olhou aquela situação, prejuízo danado. Ele olhou, Deus, roubaram teu carro. Por que o pastor falou isso, roubaram teu carro? Não sou um mordomo do Senhor? O que eu tenho? Não foi o Senhor que me deu? Não é isso que a gente ensina aqui do dízimo e oferta? Não é isso? Aquele carro ali é do Senhor, irmão. Essa roupinha aqui, ó, é do Senhor. Tudo é do Senhor. Ele só fez essa oração. Ficou meio triste, baqueado, né? Porque ninguém vai ficar feliz quando toma um prejuízo, irmão, né? A gente não é falso. Fica triste. Mas entendendo que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. O que aconteceu? Aquele bandido roubou, vendeu o produto do roubo para um policial desonesto. O policial desonesto comprou o furto de roubo. Quando instalou no seu carro, tinha um CD tocando de uma mensagem. O policial corrupto ouviu a mensagem, ficou tocado, volta, procura saber o pastor que aconteceu aquilo. Ele não se conforma com a vida que ele teve, aceita Jesus como seu suficiente Salvador. Como ele tinha aquele carro que ele tinha comprado honestamente, mas que era fruto de uma prática de corrupção que o salário dele não dava, sabe o que ele fez? Ele pegou o carro inteiro, com o último de tudo, doou para a igreja. Olha só, irmão, o que Deus faz. Tirou um homem de uma prática pecaminosa e fez com que o nome dele fosse glorificado na vida daquele homem. É assim que Deus faz. Eu conheço uma história semelhante assim no Rio de Janeiro, de um policial civil também. Não posso falar o nome dele aqui, porque eu pedi para filmar hoje aqui. Gostava muito dele, gosto muito, se converteu, se tornou um homem de Deus. Passei um susto danado com ele uma vez também, porque eu estava na igreja. E eu estou lá na igreja, estou vendo aquele cara me observando, ele tinha uma cara de mal muito grande, me observando, rapaz. Eu vou ter problema aqui dentro da igreja. Aí, tô lá. Aí tem um dia que ele tem que falar comigo. Ele veio falar comigo, mas rapaz, só falta ter um WO aqui, né, na igreja, né? Quando ele veio falar comigo, ele olhou sério pra mim assim, ó. O cara de mal, eu já preparado para alguma coisa ruim acontecer. Você é irmão do Henrique? Aí eu continuo assustado, né? Por quê? Porque ele é meu amigo. Não, então sou irmão. Sou irmão do Henrique, sim. Meu irmão é Henrique e todo mundo chama de Henrique, né? Aí, ele depois, a gente virou irmão em Cristo, assim, eu tinha uma confiança muito grande ele em mim, a gente era parceiro. E ele falou para mim que ele tem uma vida de práticas delituosas. Infelizmente, né? A polícia, dependendo do meio que você está, é isso mesmo, infelizmente. Não são todos, é uma minoria, vamos dizer assim, que é uma minoria, mas lá no Janeiro era problemático. E ele falou que quando ele se converteu, sabe o que aconteceu com ele? Ele se converteu, ficou um tempo, na época tinha uma S10, aquelas S10, né, que é tipo a picapezinha.
Ele teve o carro furtado em frente à igreja, sem seguro. Foi embora a cidade dele. Na mesma hora, ele teve no coração dele que aquilo ali é o seguinte, que Deus estava tirando da vida dele aquilo que não tinha vindo honestamente. Ele não reclamou, não murmurou. Passou por problemas financeiros, porque ele teve que readequar a vida dele financeiramente, mas continuou firme no Senhor. Passou por perseguições. Esse meu amigo, um belo dia eu estou passando no jornal, né? Estava lá ele com a foto de um fuzil, revistando uma criança. Acabaram com a carreira dele, né? Aí ficou transferido várias delegacias pequenas lá, porque no Rio de Janeiro, infelizmente, os marginais usam mochilas de criança para fazer tráfico de entorpecente. Tem isso ali, joga lá os tabletes, criança passa, não quer ver. Ele foi, desconfiou e registrou a criança. Aí tinha um jornal, né, que a gente sabe para quem serve essas mídias do Brasil, tirou uma foto, sei lá, no Jornal Extra, no Rio de Janeiro, um jornal de grande circulação. E ele, dessa época, era na divisão de antissequestro, tiraram ele dessa delegacia por causa disso. Mas por que tiraram essa delegacia? Porque lá era uma delegacia extremamente complicada. Aí passou para ir para a delegacia do interior, ter uma vida mais tranquila. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Deus está vendo as nossas ações. O único interesse dele na minha vida e na sua vida é nos abençoar e nos fazer mais que vencedores. Amém? A Bíblia fala o seguinte, em Salmos 30, verso 5: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Hoje você está no meio da noite, a sua vida hoje é uma noite. Eu quero dizer para você o seguinte: o choro pode durar uma noite, mas a alegria está chegando. Seja resiliente, vai passar esse processo, aguenta firme. Em Isaías 40, verso 28 ao 29, está escrito o seguinte: olha, será que você não sabe? Isaías falando, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. O Senhor hoje, Ele está renovando suas forças aqui nessa noite. Não somente para a sua vida no dia a dia, mas que você renove as suas forças, multiplique as suas forças, para você continuar à frente do seu negócio sendo vitorioso. Deus vai se mover, irmãos. Deus vai se mover. Não importa o sistema econômico, não importa o que tem se levantado contra a sua vida, importa que Deus está contigo. Seja apenas resiliente. Outro exemplo de resiliência que eu quero falar é de Paulo. Irmãos, Paulo tinha um chamamento, foi criticado. Ele foi criticado pelos irmãos dele em Cristo na época, que não aceitava o apostolado de Paulo. Passou por um monte de troço, um monte de dificuldade, naufrágio, chibatada, apedrejamento, foi dado como morto. Teve cobra que mordeu a mão dele, ele vai e sacode, irmãos. Irmãos, Deus está cuidando de você. Olha só o que aconteceu com Paulo. Em Romanos 8, verso 37 ao 39, ele já começa falando o seguinte, irmãos, e esse versículo, essa palavra tem que estar marcada no seu espírito. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Quais são as coisas? Quais são as coisas? Você é mais que vencedor. Por aquele que nos amou. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, Deus tem um negócio contigo. Ele te ama. Ele é teu Pai. Ele quer ver você prosperar. Amém. Chama Ele para os teus negócios, então. Amém. Chama Ele para os teus negócios. Apresenta os teus negócios ao Senhor. Quando tu estiver fazendo um projeto, quando você estiver estabelecendo um projetinho, consulta os cristãos. Precisa ter isso mesmo aqui? O que eu posso mudar? O que eu posso fazer? Qual a estratégia que eu devo colocar aqui? É hora de fazer isso agora? É hora de fazer isso agora? É para esperar um pouquinho? Posso avançar?
Será que o senhor pode me apresentar uma pessoa para me colocar em prática esse projeto aqui? Coloque Deus no seu negócio. Amém. Coloque Deus como seu sócio. Coloque Deus como seu sócio. Deus é meu sócio. Reunião de diretoria. Senta aí. Tá, estou sentado aqui. Olha só, estou com um projeto assim, sabe como é que eu faço? Fala alguma coisa, meu sócio. Se ele não fala nada, é seguinte, não é para fazer. O problema é que tem gente que coloca as palavras, porque o ser humano ele coloca palavras na boca dos outros. Né? Você não fala nada, falou assim, falou, olha eu falei, não tem testemunha, ninguém sabe, na cabeça da pessoa falou. E faz a mesma coisa com Deus. Não, Deus falou. Eu quando falei isso? Quando eu falei isso? Rapaz, se Deus não falar nada acerca de qualquer assunto de negócio, pode ser a invenção que vai deixar você trilhardário. Irmãos, vai dar ruim para você. Para você vai dar ruim. Então espera. Se Deus não falar nada, Deus já está falando, é para você esperar. Paulo sofreu várias circunstâncias e mesmo assim continuou à frente do seu apostolado, mas não desistiu de cumprir o seu propósito em Deus. Seja resiliente, suporte as pressões. Tem um texto aqui em Deuteronômio que eu quero falar para vocês. Esforçai-vos e animai-vos, não temais nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará nem vos desamparará. Irmãos, esse versículo aqui está falando do cuidado de Deus conosco, certo? Mas logo no início tem uma chamada, que talvez seja a parte principal desse versículo, que é o tal do esforçai-vos. Por que esforçai-vos? Às vezes nós criamos um projeto lindo na nossa cabeça, só tem que o início vai ser lindo, igual a gente imaginou. Vai ser bem diferente. Você imaginou uma empresa maravilhosa, mas nessa empresa alguém tem que varrer. Alguém tem que fazer o trabalho sujo que ninguém quer fazer. E quem vai fazer esse trabalho sujo que ninguém quer fazer? Adivinha? Quem? Se olha no espelho, tu vai ver essa pessoa. Profético isso. Profético. O pastor falou lá na igreja que alguém vai fazer o trabalho sujo para mim. Vai varrer, vai ter que resolver com um boy, vai ter que resolver com um cliente ignorante, que só falta xingar a gente. Quem vai ser essa pessoa? Tu vai chegar lá na porta da tua casa, Deus me revela. Aí tu acende a luz, tu vai descobrir a pessoa. Por quê? Exige esforço. Porque as coisas não vão acontecer da forma que você imagina. Elas vão acontecer? Vão. Amém. Mas não vai ser do jeito que você imaginou, nos filmes, né? Nas palestras de coach, que você libera uma palavra e tudo acontece. Não, é esforço. É determinação. É perseverança. É chorar para dentro. Isso vai acontecer. Mas o resiliente está tudo certo. Ele já viu onde ele vai chegar. Amém? Então esforçai-vos. Em Isaías 43, verso 2 e 3 está escrito o seguinte, ó. Quando passarem pelas águas, de novo Deus falando comigo e com você. Quando passarem pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, minha chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Deus está se movendo a nosso favor. Amém, irmãos? Deus está contigo. Deus está contigo. Quando você vai negociar com alguém, quando você vai convencer alguém daquele seu projeto, Deus está contigo todo o tempo. E eu concluo essa palavra seguinte: que ser resiliente não é uma opção para quem deseja empreender. Não é uma opção. Não. Achei interessante aquela palavra do pastor Tony, mas eu acho que não tem nada a ver comigo. Então você não tem o perfil de empreendedor. É melhor parar com esse sonho agora. Se você não tem disposição para ser resiliente, eu te aconselho você estudar, fazer um concurso público e ganhar a estabilidade depois de 2 anos. Tá tudo certo. Vai ganhar teu de 1.500 a 30 mil, de repente pode ser um juiz aí,
do Supremo, ganhando 39 mil, e eu creio que isso pode acontecer, mas para empreendedor não. O empreendedor precisa ser resiliente, saber lidar com as dificuldades, saber lidar com a adversidade. Então, o empreendedor, ele tem uma característica do seu DNA, é a de ser resiliente. Quando você vê a história de Abraham Lincoln, eu sei que falei errado, porque uma vez eu vi um americano falando que não se fala assim. Abraham Lincoln foi, não sei se foi o primeiro presidente americano ou um dos primeiros, não sei agora, me fugiu agora na história, que ele passou várias e várias dificuldades. Ele, por exemplo, ele faliu algumas vezes. Não estou falando que faliu uma vez, não, algumas. Tem vários problemas de ordem familiar. Abraham Lincoln, ele não conseguiu ser eleito vereador. Não acredita nisso? Imagina me candidatar aqui para vereador da Palhoça, você ter só os 40 votos aqui da igreja, não ser eleito, e depois de 15 anos ser o novo Tony aí do presidente do Brasil aí, vai que acontece um negócio desse, mas isso aconteceu para mim. Não foi eleito vereador e depois se tornou presidente da nação americana. Qual é a característica dele? Resiliência. Aí você vê a preparação de Deus na vida de Abraham Lincoln. Por que eu estou falando disso? Você sabe o que Abraham Lincoln teve que encarar como presidente dos Estados Unidos? Sabe o que ele teve que encarar? Ele estava sendo moldado desde antes, lidando com a dificuldade, com a circunstância adversa, com as traições, tudo ruim. Frustração, negócio quebrado, não consegue ser eleito vereador, se torna presidente. O que cai no colo de Abraham Lincoln? A presidência dos Estados Unidos. Legal. Mas sabe em que período? Na Guerra da Secessão. Quando teve aquela guerra do Sul contra o Norte, onde os Estados Unidos ia se desintegrar como um país. E houve aquela guerra civil lá. Moral da história, ele se tornou presidente de uma nação mais poderosa do mundo, quando mais ela precisava. Ele estava sendo preparado por uma grande obra que ia ser realizada ali na frente. Hoje, você está sendo preparado para uma grande obra, para algo extraordinário que vai acontecer ali na frente. Tu não sabe o tamanho da bênção que vai chegar para você, meu irmão. Apenas seja resiliente, seja excelente, comprometido e resiliente e cumpra o propósito do Senhor. Amém? Se coloque de pé, por favor. Eu quero que você grave. Se o Gabriel poder colocar aqui, Gabriel, eu quero que o versículo está lá em Deuteronômio 8:18. Eu quero que fique aqui até a gente fechar a igreja. Por favor. Esse versículo aqui é para você meditar. É para você declarar sobre a sua vida. É para você entender, se você produzir riqueza, você vai ser um fator de bênção para as pessoas. Você pode ser resposta de Deus na vida de pessoas. Você não precisa ser o abençoado no sentido de ser abençoado por terceiro. A bênção de Deus está sobre a tua vida, mas ser um abençoador de vidas. Você pode ser aquele homem que possa, e aquela mulher que possa produzir tantas riquezas e enviar quantos missionários forem precisos para qualquer lugar do mundo através do dinheiro que chega até seu bolso. Talvez esse seja teu ministério. Não parou pensar nisso? Deus chamou você pastor e de repente chamou você para ser um grande empresário rico, para sustentar outros pastores que vão estar ganhando almas, fazendo o que lhe aprouver nos mais rincões desse país e do mundo. Já pensou que cada um tem que estar no seu quadrado? Olha só em Deuteronômio 8:18. Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhe dá a capacidade de produzir o quê? Riqueza. Produzir o quê? Riqueza. Produzir o quê, irmãos? Riqueza. Quem é que dá a capacidade? Deus. É Deus. É Deus que te dá essa capacidade. Eita. Confirmando a aliança que jurou seus antepassados, conforme você hoje se vê. Então, irmãos, eu creio, pelo Espírito, irmãos, que nesse trabalho que nós estamos fazendo aqui, onde verdadeiramente, como pastor, posso falar para vocês, eu encontro uma grande resistência, e eu sei que essa resistência é do diabo,
Por que essa resistência do diabo? Porque o diabo não quer que você chegue nesse lugar aqui, ó, produzir riqueza. E por que não quer que você produzir riqueza? Porque não pode te dar riqueza. A corrupção te dá riqueza. A prostituição dá riqueza. Tanta coisa dá riqueza, irmão. Mas a riqueza de um filho de Deus vai produzir, irmãos, coisas grandes e maravilhosas para o reino do Senhor. Amém. Tu não vai ver um traficante de droga investindo em missionário. Tu não vai ver nenhum político corrupto, nenhum policial corrupto, nenhum juiz corrupto produzindo riquezas para fazer com que o evangelho do reino seja proclamado. Mas você que está me olhando aqui agora, que está se submetendo a um processo, você é um candidato, porque a palavra de Deus fala que você é capacitado por Deus para produzir riqueza. Amém? Amém? Então toma essa palavra, coloque em prática na sua vida. O diabo, por muito tempo, tem aprisionado nações, pessoas, falando sobre humildade, pervertendo a palavra de humildade, que humildade é não ter comida dentro de casa, é não ter uma roupa decente. Isso é mentira, é engano de Satanás. Porque pobreza e miséria não glorificam o Senhor. Ou será que você daria crédito para um mendigo ali falando que Jesus cura, salva, liberta, se ele não tem nenhuma roupa para vestir? Não. Você quer ver primeiro o evangelho prático aonde? Na vida daquele que prega. Amém ou amém? Amém? Então você nasceu e é capacitado para muitas coisas, inclusive, repita comigo, irmãos, produzir riqueza. Produzir riqueza é a vontade de Deus para a sua vida. Não é engano nisso, não. É voto de pobreza, você é voto de diabo. Você é diabólico troço, rapaz. Já entraram na favela? Já entrei em favela, sei o que é isso. A pessoa não tem o que comer. Onde é que Deus está naquilo ali? Não tem uma roupa, não tem nada. Onde é que glorifica o Senhor? Mas a tua riqueza, você sendo capacitado por Deus, e você sendo fonte de bênção para a vida de terceiro, irmãos, o nome do Senhor é exaltado e glorificado. Amém? Vamos orar, irmãos. Eu creio no Senhor se movendo, te dando um ânimo novo. Oh, aleluia, Senhor, eu declaro sobre esse grupo de pessoas que estão aqui, Pai, se esforçando para receber a Tua palavra. E nós sabemos, Senhor, que a Tua palavra funciona. Nós sabemos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, pelo poder que nós operas. E eu creio, Pai, em uma habilidade sobrenatural na vida dos Teus filhos que estão aqui nessa noite. Uma capacitação vinda do Senhor. Essa palavra é uma palavra rema na vida deles, Pai. E o Senhor colocando neles uma capacidade extraordinária de produzir riquezas para que o teu nome venha a ser exaltado e glorificado. Habilidades, estratégias, conexões, tudo aquilo que eles precisam, todas as ferramentas que eles precisam. Pai, eu declaro portas se abrindo. Eu declaro que uma ferramenta alcançando a vida deles para trazer dano sobre a vida deles. O Senhor mudando a história dos teus filhos e filhas e eles vivendo o melhor de ti. Empreendedores do reino, sendo levantados nessa igreja para o teu nome ser louvado e glorificado e exaltado aqui nessa região. Amém. Oh, aleluia, Pai. Eu creio no teu mover sobrenatural na vida dos teus filhos e filhas. Essa é a nossa oração. Toma, Senhor, essa iniciativa em tuas mãos, o Conecte. Abençoe as nossas vidas. Eu peço uma bênção especial sobre a vida do Augusto, Pai, da sua família, que o Senhor possa fazer com que ele venha ter experiências gloriosas com o Senhor, que ele possa no dia a dia caminhar dia a dia contigo, ele possa ver a tua mão em poder, respostas sobrenaturais, pensamentos que ele vai ter, agora o Senhor próprio vai responder para ele, e ele vai ser impactado pelo teu poder. Senhor, da mesma forma cada um de nós, Senhor, experiências poderosas acontecer nos próximos dias. Eu quero declarar, Pai, experiências poderosas, Pai. Boas notícias chegando. Senhor, conexões sendo estabelecidas que vão começar, aleluia, começar a mudar a história dos teus filhos e
filhas. Basta, Senhor, a conexão certa. Basta, Senhor, verdadeiramente a pessoa certa nos apresentar aquele caminho que nós vamos trilhar para chegar ao teu propósito. Essa é a nossa oração, Paizinho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Seja abençoado na prática da palavra. Obrigado, Augusto. Obrigado, Diessa. Falei certo? Ai, meu Deus do céu. Vou te amar um pedido.